Milionário corrupto zomba de pedreiro porque fede e fala errado. Mas quando ele descobriu quem ele realmente era, já era tarde demais. O homem mal respirava. Seus olhos desesperados fixavam-se na porta da sala de cirurgia, enquanto o chão parecia sumir sob seus pés. E se ele não sobreviver? A pergunta martelava em sua mente. Suas mãos tremiam, seu peito apertava, e o corredor vazio o sufocava. Passos rápidos ecoavam, mas ninguém trazia notícias. Ele sentia o pânico crescer. Seu filho estava lá dentro, entre a vida e a morte. A cada segundo, o silêncio o torturava mais. Por favor, não o tire de mim. Era só isso que ele conseguia pensar, à beira do colapso. Horas antes dessa tragédia, o canteiro de obras estava em plena atividade. O som de martelos, serras e betoneiras ecoava pelo local, enquanto os trabalhadores se moviam rapidamente sob o sol escaldante. Roberto Almeida observava tudo de cima, como um general em um campo de batalha. De terno impecável, ele andava pelo canteiro com ar de superioridade, evitando sujar seus sapatos caros na poeira. Ele gostava de estar ali, no centro de suas conquistas. Para ele, aquela obra era apenas mais uma demonstração de seu poder. Em meio ao caos controlado, Jorge, o novo pedreiro, se aproximou. Ele era diferente dos outros. Não parecia intimidado por Roberto, mas também não demonstrava nenhuma arrogância. Era um homem simples, de fala enrolada e vocabulário pobre, mas que trabalhava duro. Suas roupas estavam imundas, manchadas de cimento, e ele exalava um cheiro forte de suor e terra, algo que não passava despercebido por ninguém ao seu redor. Jorge parou a poucos metros de Roberto, as botas sujas de lama deixavam marcas no chão recém-limpo. Seu Roberto, eu queria falar coisa, começou ele trocando as letras falando errado, com a voz arrastada e o sotaque carregado. Ele coçou a cabeça sem jeito e respirou fundo antes de continuar. Eu tava olhando ali, base. E tem erro. Tá tudo torto. Se continuar assim, vai cair. Pode dar problema grande. Roberto virou-se lentamente para encará-lo, franzindo o senho com evidente desgosto. A presença de Jorge o irritava. Não era só o cheiro nem o fato de ele estar imundo, mas o atrevimento de falar diretamente com ele. Você está dizendo que tem um erro na obra? Perguntou Roberto, o sarcasmo pingando em cada palavra. Você, recém-contratado, que nem sabe falar direito, mal chegou aqui e já quer me dizer o que está errado? Jorge assentiu, sem perceber a ira crescente de Roberto. Continuou, apesar da dificuldade em falar. Sim, senhor, tá torto. Se não consertar, pode acontecer acidente. Eu vi antes em outras obras. Roberto interrompeu-o com uma risada curta que logo se transformou em uma explosão de palavras cruéis. Você acha que sabe mais do que eu? Acha que eu preciso da opinião de um pedreiro imundo e burro como você, que mal sabe falar? Olha para você! Ele deu um passo à frente, o nariz torcido de nojo, como se a mera proximidade de Jorge fosse uma afronta. Você está fedendo. Nem banho você deve ter tomado hoje. Os olhos de Jorge não vacilaram, mas ele permaneceu em silêncio, tentando não se ofender com o ataque pessoal. Ele sabia que estava certo sobre a estrutura, mas como poderia convencer Roberto? Eu só estou dizendo que pode ser perigoso. A estrutura está com problema. A paciência de Roberto se esgotou naquele momento. Ele apontou um dedo na direção de Jorge com raiva visível nos olhos. Cala essa boca! Você é só um pedreiro sujo e burro. Sabe o que você é? Um nada. Eu mando nessa obra, eu decido o que é certo ou errado. Você tem alguma ideia de quem eu sou? Eu sou o dono de tudo isso. Quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Os demais trabalhadores que até então seguiam com suas tarefas começaram a parar e olhar a cena de longe. O canteiro de obras estava silencioso agora, todos atentos ao que acontecia. A humilhação de Jorge estava sendo assistida por todos, mas ninguém se atrevia a intervir. Olha para você, Roberto continuou, agora andando em círculos ao redor de Jorge como um predador. Você mal consegue formar uma frase decente. Como você acha que pode falar sobre construção? Deve ter saído de um buraco qualquer, sem educação, sem nada. Só o que você tem é esse cheiro insuportável e essa aparência de quem nunca soube o que é ter dignidade.
Jorge ainda tentava manter a compostura, mas sentia o peso das palavras. Ele não esperava ser tratado com respeito por alguém como Roberto, mas aquilo estava além de qualquer humilhação que já havia enfrentado. Seu silêncio foi interpretado por Roberto como submissão. "É melhor você sumir daqui antes que eu mande te demitir", gritou Roberto, apontando para a saída do canteiro de obras. "Sabe do que mais? Você está demitido. Saia daqui, seu inútil. Não quero ver a sua cara imunda mais uma vez." Jorge olhou para os outros trabalhadores, que evitavam seu olhar, tentando continuar com suas tarefas sem se envolver. Ele sabia que não adiantaria mais insistir. Sem dizer uma palavra, virou-se e começou a caminhar em direção à saída. Suas botas deixavam marcas de lama a cada passo, enquanto o som do murmúrio silencioso dos outros trabalhadores enchia o ar. Roberto o observava de longe com um sorriso de satisfação. "Esses miseráveis acham que podem me ensinar alguma coisa?", murmurou para si mesmo, enquanto pegava sua prancheta de volta, voltando ao que considerava importante. Jorge se afastou, sujo e humilhado, mas dentro dele havia algo que Roberto não conseguia ver. Por trás daquela aparência simples e da fala errada, havia um homem muito mais inteligente e poderoso do que Roberto jamais imaginaria. Jorge sabia que o erro na estrutura era grave, mas ele também sabia que aquele não era o momento de revelar tudo o que sabia. A obra estava condenada, mas Roberto ainda não sabia disso. O sol estava começando a se esconder no horizonte, lançando tons de laranja e vermelho sobre o canteiro de obras. Os trabalhadores continuavam a todo vapor, tentando finalizar as tarefas sob a pressão constante de Roberto Almeida. O prazo apertado e a exigência de Roberto faziam com que ninguém se atrevesse a parar. Enquanto isso, Jorge, com as roupas sujas de cimento e o corpo ainda marcado pela humilhação de mais cedo, caminhava para casa. Ele havia sido demitido, e a vergonha ainda pesava sobre seus ombros. Suas mãos calejadas seguravam o telefone e seu olhar permanecia preocupado. Mesmo depois de tudo, ele não conseguia tirar da cabeça o erro que havia detectado na estrutura. Jorge sabia que a base estava comprometida e que o pior poderia acontecer se ninguém agisse. "Eu tentei avisar", ele murmurou para si mesmo, com os passos pesados ecoando na calçada. Enquanto caminhava, o instinto de responsabilidade falou mais alto. Ele não podia simplesmente ignorar o que sabia. Apesar de estar afastado da obra, ele ainda se preocupava com os trabalhadores que permaneciam ali, e principalmente com as possíveis vítimas de um acidente que poderia ser fatal. Sem pensar duas vezes, Jorge pegou o celular e começou a discar. "Alô? É emergência? Tem problema sério, obra da construtora Almeida", começou ele, enquanto tentava conter o nervosismo. A voz da operadora pedia detalhes, mas Jorge, com sua fala simples e enrolada, tentava ser o mais claro possível. "A estrutura está comprometida. Pode cair qualquer momento. Precisa mandar alguém rápido para evitar tragédia." A operadora, no entanto, parecia não captar a gravidade da situação de imediato. "O senhor pode repetir, por favor?" A frustração crescia em Jorge. "Escuta, é emergência. Se não fizer nada, vai cair e machucar muita gente. Precisa mandar alguém logo." Mas, enquanto Jorge tentava convencer as autoridades a tomarem alguma atitude, no canteiro de obras, longe de sua visão, a situação já começava a piorar. Gabriel, o filho de Roberto, que frequentemente visitava o local após a escola, estava explorando a área sozinho. Ele gostava de observar os maquinários, as vigas enormes sendo erguidas e os homens trabalhando. Aquela obra, para ele, era um parque de diversões. Ele se afastou do caminho principal, fascinado por uma viga de concreto que estava sendo posicionada. Gabriel não percebia o perigo ao seu redor. Os trabalhadores seguiam com seus afazeres, mas ninguém estava próximo o suficiente para notar o garoto vagando pela área mais isolada. O barulho das máquinas mascarava o som ameaçador que vinha da estrutura comprometida. Um estalo leve, seguido por um rangido, foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Os parafusos começaram a soltar-se da base, rangendo como se estivessem prestes a ceder por completo. De repente, o som metálico se intensificou.
Os trabalhadores mais atentos perceberam que a viga estava balançando perigosamente. Um grito ecoou pelo canteiro de obras. Saiam de perto. Mas Gabriel não ouviu. Ele estava muito próximo da estrutura. Foi então que a viga pesada e gigantesca finalmente cedeu. O impacto foi devastador. A viga desabou com um estrondo ensurdecedor, levantando uma nuvem de poeira densa que cobriu todo o local. O som da queda silenciou os trabalhadores, que assistiam horrorizados à cena. Quando a poeira começou a se dissipar, o corpo de Gabriel foi revelado, caído no chão, preso sob os escombros. Ele estava imóvel. Os trabalhadores ficaram paralisados, incapazes de reagir. O filho do dono da obra estava ferido, gravemente, e ninguém sabia o que fazer. Roberto, que estava em outra área do canteiro, ouviu o estrondo e correu até o local, sem saber ainda que o pior tinha acontecido. Ao chegar e ver o corpo de Gabriel entre os escombros, o mundo ao redor de Roberto caiu. O homem, antes tão arrogante e inabalável, se ajoelhou ao lado do filho. Gabriel! Não, por favor, não! A voz de Roberto estava quebrada, cheia de desespero. Ele sacudia o corpo do menino, tentando em vão trazer o filho de volta à consciência. Acorda, Gabriel. Acorda, meu filho. Lágrimas escorriam por seu rosto, misturando-se com a poeira. A dor em seu peito era insuportável. Aquilo não podia estar acontecendo. Não com ele. Não com seu filho. Os trabalhadores observavam de longe, todos em silêncio, sem saber o que fazer. A ambulância foi chamada, mas, para Roberto, os segundos pareciam se arrastar. Tudo o que ele podia fazer era balançar o filho nos braços, esperando um milagre que não vinha. Por favor, não me deixa, Gabriel. Fala comigo. Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos trabalharam rapidamente para colocar Gabriel numa maca. Roberto subiu no veículo com o filho, sem tirar os olhos do garoto, agora completamente imóvel. O peso da culpa esmagava seu coração. Ele sabia que tudo aquilo podia ter sido evitado. Jorge havia tentado avisá-lo, mas Roberto, cego pelo orgulho, não quis ouvir. Enquanto a sirene da ambulância ecoava na noite que começava a cair, Roberto murmurava para si mesmo em meio às lágrimas: Eu ignorei. Eu ignorei. Longe dali, Jorge, já em sua casa, desligou o telefone após a conversa com as autoridades. Ele fez o que pôde e tentou avisar, mas algo dentro dele ainda estava inquieto. Ele sentia que as coisas não estavam certas, mas não tinha como saber o que estava acontecendo naquele momento, no canteiro de obras. Jorge olhou pela janela, sentindo o peso da responsabilidade. Ele fez o que pôde, mas no fundo, ainda se sentia culpado. A luz fria do hospital iluminava o rosto de Roberto Almeida, que estava sentado ao lado da cama de Gabriel, seu filho. O quarto cheirava a desinfetante, e o silêncio era quebrado apenas pelo som das máquinas que mantinham Gabriel vivo. Roberto mal piscava, fixando os olhos no filho que parecia estar em um sono profundo, mas o que os médicos chamavam de coma. Sua mente estava em caos. Ele queria chorar, gritar, fazer qualquer coisa, mas estava preso naquele pesadelo, paralisado pela culpa. As palavras dos médicos giravam em sua cabeça. Seu filho sofreu um trauma grave. A recuperação é incerta. Roberto ouvia aquilo como um eco distante, mas a única coisa que ele conseguia ver era o rosto de Gabriel, pálido, imóvel. O garoto que um dia corria pela casa, sorrindo, agora estava ali, dependente de máquinas para respirar. E se ele não acordar? Esse pensamento o esmagava, tornando o ar denso e irrespirável. Roberto sempre acreditou que tinha o controle de tudo, que seu poder e dinheiro poderiam resolver qualquer problema. Mas agora, sentado naquela cadeira dura e desconfortável, ele percebia a terrível verdade. Não podia comprar a vida de seu filho de volta. O homem que nunca aceitava ser contrariado, que ignorou o alerta de Jorge, agora estava enfrentando o preço de sua arrogância. Dias passaram, mas para Roberto parecia que o tempo não se movia. Ele ia e voltava ao hospital sem resposta alguma. A cada visita, os médicos o olhavam com pena, mas nada mudava.
Gabriel continuava imóvel, frágil, como uma sombra do menino que ele conhecia. Roberto ficava ali, impotente, sentindo-se cada vez mais esmagado pela culpa. As mãos que antes assinavam contratos milionários agora apenas tremiam, incapazes de fazer qualquer coisa que pudesse ajudar seu filho. Como se isso não fosse suficiente, o mundo de Roberto fora do hospital também estava desmoronando. A construtora que ele comandava com tanto orgulho estava no centro de um escândalo de corrupção. Seus bens foram congelados pelas autoridades e, de uma hora para outra, Roberto se viu sem dinheiro. Ele, o grande Roberto Almeida, agora não tinha sequer como pagar o tratamento que Gabriel precisava desesperadamente. A realidade o atingiu como um soco no estômago. Naquele mesmo hospital, o diretor veio falar com ele. O senhor vai precisar transferir seu filho para outra ala. Algo mais acessível, disse o homem com um tom que misturava pena e frieza. Roberto ficou em silêncio. Não tinha como responder. Ele não tinha dinheiro. Não tinha mais nada. O tratamento que Gabriel precisava estava além de suas capacidades. A casa imponente em que ele vivia, com os melhores móveis e decoração de luxo, foi a primeira coisa a ir embora. Roberto arrumou suas poucas roupas numa mala e saiu pela porta da mansão pela última vez. Não havia mais nada ali. Ele se mudara para um pequeno apartamento alugado, simples e apertado, onde as paredes pareciam fechar ao redor dele. O lugar era miserável comparado ao que ele estava acostumado. O chão rangia sob seus pés e o cheiro de mofo impregnava o ar. Ali, naquela nova realidade, Roberto sentiu o verdadeiro peso da queda. Ele estava sozinho, sem fortuna, sem poder, sem prestígio, sem o filho ao seu lado. E o pior de tudo, era ele mesmo o responsável por tudo isso. As contas do hospital se acumulavam. Cada nova ligação dos médicos trazia um frio no estômago. Roberto sabia que Gabriel precisava de tratamentos caros, procedimentos que ele não tinha como pagar. O dinheiro havia acabado e as dívidas aumentavam a cada dia. Desesperado, ele fez a única coisa que lhe restava. Aceitou um trabalho e, por ironia do destino, a sua única alternativa era pegar o mesmo trabalho que ele sempre desprezou, o trabalho de pedreiro. Naquele primeiro dia no novo emprego, Roberto sentiu a humilhação como uma faca cravada no peito. Ele, que sempre deu ordens, agora estava do outro lado. O uniforme sujo de cimento, o suor escorrendo pelo rosto, os gritos dos encarregados ecoando ao redor. Era um novo inferno, mas ele não tinha escolha. Tudo o que importava agora era Gabriel. Cada golpe de martelo, cada saco de cimento carregado, era um passo a mais para tentar manter o filho vivo. No canteiro de obras, Roberto convivia com homens simples, trabalhadores que, diferente dele, sempre souberam o valor do suor e do esforço diário. Aurélio, um dos pedreiros mais velhos, era um desses homens. Ele sempre estava de bom humor, apesar das mãos calejadas e do rosto marcado pelo tempo. "Minha filha está doente", comentou Aurélio um dia enquanto se secava do suor. "Todo o dinheiro que eu ganho vai para o tratamento dela." Aquelas palavras atingiram Roberto como uma tonelada de concreto. Ele não estava sozinho na luta. Aurélio era um reflexo de quem ele havia se tornado. Um homem desesperado para salvar quem ama, mas sem os meios para fazer isso. Com o passar dos dias, Roberto começou a ver tudo de maneira diferente. Ele, que sempre desprezou pessoas como Aurélio, começou a entender a dignidade que havia na simplicidade. Cada conversa que ouvia dos trabalhadores sobre suas famílias, seus medos e lutas, era como uma lição amarga. Ele havia sido arrogante, havia julgado esses homens, e agora estava no mesmo lugar. Mas o pior ainda o consumia. O fantasma de Jorge não o deixava em paz. O pedreiro que ele humilhou, que tentou alertá-lo, estava em sua mente a cada segundo. Roberto sabia que, se tivesse ouvido, nada disso estaria acontecendo. Gabriel estaria correndo, rindo, sendo o menino cheio de vida que sempre foi. Em vez disso, estava deitado, inerte, preso em um coma do qual talvez nunca acordasse. Com as mãos sujas de cimento e os olhos pesados de cansaço, Roberto se perguntava como pôde deixar tudo chegar a esse ponto.
Cada golpe de martelo era uma lembrança do erro fatal que cometeu. E agora, ele pagava o preço com cada fibra do seu ser. O poder e o dinheiro que antes o sustentavam haviam desaparecido. Só restava a culpa e a dura realidade que ele não podia mais evitar. O sol ainda nem havia nascido, mas Roberto já estava de pé, sentado na borda da cama, encarando as paredes vazias do pequeno quarto. O cheiro de mofo parecia mais forte naquela manhã, mas ele já havia se acostumado. A sensação de vazio era quase palpável, apertando seu peito a cada segundo. Seus olhos estavam pesados, mas não pelo sono, e sim pela exaustão mental que o consumia. Desde que começara a trabalhar como pedreiro, cada dia parecia mais longo que o anterior. Seus músculos doíam, suas mãos estavam cobertas de calos, e a cada martelada ele sentia o peso da humilhação. Como eu cheguei até aqui? Essa pergunta ressoava na mente de Roberto todas as manhãs. Ele, um empresário de sucesso, agora reduzido a um homem comum, vestindo roupas sujas e carregando cimento. Ele olhou para o telefone em cima da mesa de cabeceira, esperando uma ligação que não vinha. O hospital havia se tornado um lugar que ele temia. Toda vez que atendia o telefone, o frio no estômago o consumia. Nenhuma notícia era boa. Gabriel ainda estava lá, preso em uma cama, entre a vida e a morte. Roberto suspirou, levantando-se devagar. As palavras que repetia para si mesmo todas as noites, enquanto deitava a cabeça no travesseiro, ecoaram mais uma vez. Eu poderia ter evitado isso. O dia de trabalho começava cedo, e o caminho até o canteiro de obras era um martírio silencioso. Cada passo lembrava Roberto da vida que ele havia perdido. O barulho constante das máquinas e o cheiro de poeira não o incomodavam mais. Ele se misturava aos outros trabalhadores, invisível, como se fosse apenas mais uma peça no quebra-cabeça. Para eles ele não era ninguém especial, um pedreiro comum, sujo como qualquer outro. Quando chegou à obra, encontrou Aurélio já suando, movendo materiais de um lado para o outro. Bom dia, Roberto, disse Aurélio, com o mesmo sorriso de sempre, apesar da dureza do trabalho. Roberto, ainda se acostumando à rotina, respondeu com um aceno silencioso. Não tinha muito o que dizer. Sentia-se desconfortável, mas ao mesmo tempo começava a respeitar aqueles homens. O trabalho aqui é duro, mas a gente tem que aguentar, né? Disse Aurélio enquanto limpava o suor da testa. Eu faço isso pela minha filha. Ela precisa de tratamento, sabe? Todos os dias eu acordo e penso nela. O que mais posso fazer? Não posso falhar com ela. Essas palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Ele não conseguia evitar o pensamento de que, de alguma forma, havia falhado com Gabriel. Eu sei o que você sente, murmurou ele, sua voz rouca e cheia de amargura. Tenho um filho no hospital. Ele também precisa de tratamento. Mas não tenho mais como pagar. Aurélio olhou para Roberto por um instante, surpreso. É duro, né? Quando a gente não pode fazer nada. Se ao menos as coisas fossem diferentes. Roberto assentiu, mas por dentro ele gritava. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter ouvido. As palavras de Jorge ecoavam em sua mente. A cena da humilhação voltando, como um pesadelo que ele revivia todos os dias. Por que eu não o ouvi? O pensamento o consumia. No meio do trabalho, enquanto os dois faziam uma pausa, Aurélio falou novamente, desta vez mais pensativo. Sabe, Roberto, às vezes, eu penso que a vida tem um jeito estranho de ensinar a gente. Ela derruba, machuca, mas talvez seja pra gente aprender algo. Não sei, mas eu tento acreditar que há um propósito. Roberto olhou para ele, sem saber como responder. Dentro de si, ele lutava contra a ideia de que aquilo era uma lição. Para ele, era um castigo. Se isso é uma lição, é a mais cruel que eu já recebi, pensou ele, enquanto mordia os lábios para não falar em voz alta. Tudo o que ele conseguia sentir era o peso da culpa. Ele havia ignorado o aviso, e agora Gabriel estava pagando o preço. Durante os intervalos no trabalho, quando todos se reuniam para comer rapidamente, Roberto se pegava observando os outros homens. Havia algo de diferente neles, uma força que ele nunca havia percebido antes.
Eles riam, mesmo quando tudo estava difícil. Compartilhavam histórias sobre suas famílias, falavam sobre como cada um lutava para sobreviver. Roberto, que sempre se viu como superior, agora enxergava uma dignidade nesses homens que ele jamais imaginou. A simplicidade deles era poderosa, algo que ele nunca entendera antes. Naquele dia, enquanto as horas se arrastavam, Roberto pensou muito sobre sua antiga vida. O escritório luxuoso, os carros, as festas, nada disso parecia ter valor agora. Tudo o que ele queria era o que esses homens tinham, uma vida simples, mas honesta. Tudo o que ele queria era Gabriel de volta. Ele trocaria cada centavo que tinha, cada bem material, por uma chance de ver o filho abrir os olhos de novo. Quando o dia finalmente terminou, Roberto voltou para casa, exausto, física e mentalmente. O caminho até o apartamento era um ritual de sofrimento. Cada passo ecoava em sua mente, como se a vida estivesse zombando dele. Ele entrou no pequeno apartamento e jogou a mochila no chão, sentando-se na cama, que rangia com seu peso. A culpa era insuportável. Tudo que ele conseguia pensar era em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Eu poderia ter ouvido o Jorge. Eu poderia ter parado aquela obra. Eu poderia... Mas era tarde demais. A tragédia já havia acontecido, e agora ele estava vivendo as consequências. O silêncio do apartamento era quase ensurdecedor, e a solidão o envolvia. Roberto olhou para o celular novamente, esperando notícias do hospital. Quando a tela se iluminou, seu coração parou por um segundo. Era uma mensagem da administração. A dívida estava se acumulando. Mais um lembrete de que ele não tinha mais recursos para cuidar de Gabriel. Por quanto tempo mais? Pensou, olhando para o teto. A dor no peito crescia a cada dia. Ele fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos, mas eles voltavam com força total. O rosto de Gabriel sorrindo, a última vez que o viu antes do acidente. A culpa era uma presença constante, algo que ele sabia que nunca poderia superar. Enquanto olhava para o teto, Roberto pensou em Camila, sua ex-esposa. Ela havia feito tudo o que pôde, dado tudo o que tinha, mesmo não sendo mãe de Gabriel. Camila amou muito o Roberto no passado, mas não aguentou conviver com o seu comportamento egoísta e arrogante. Não aguentou conviver com sua frieza, com sua negligência. Não aguentou conviver com o homem que o Roberto se tornou. O homem que nunca tinha tempo para ela, somente para o negócio, para o dinheiro. Ela nunca concordou com as decisões e atitudes de Roberto, com a corrupção, com o desprezo pelas pessoas, sempre achando que o orgulho dele o levaria à ruína. E de certa forma ela estava certa. Apesar do rancor que guardava dele, ela se manteve ao lado de Gabriel, lutando para ajudá-lo. Agora, Camila estava sem mais recursos, e Roberto sabia disso. Ela havia gastado tudo o que tinha, apesar de tudo. Agora ela era incapaz de continuar enfrentando aquela batalha, deixando claro que não podia mais sustentar as decisões que Roberto havia tomado. Ele estava completamente sozinho. Sem Gabriel, sem Camila, sem ninguém. Enquanto o sono finalmente o vencia, uma última frase ressoou em sua mente. Eu falhei com a Camila. Eu falhei com o meu filho. Eu falhei com todos. O dia começou como qualquer outro no canteiro de obras. Roberto Almeida estava com as mãos sujas de cimento, o corpo suado e a mente a mil. Desde que começara a trabalhar como pedreiro, ele não conseguia parar de pensar em como as coisas mudaram tão rápido. Cada passo no meio daquela poeira era um lembrete constante de sua queda. Mas algo mais o incomodava profundamente naquele dia. Ele olhava ao redor e notava coisas estranhas. Pequenos detalhes que o faziam questionar o que estava acontecendo naquela construtora. Tudo parecia organizado demais, como se houvesse um comando superior invisível que ninguém comentava. Os recursos eram abundantes, as ferramentas sempre em perfeita ordem, e o ambiente funcionava com uma precisão quase impecável. Era estranho. Para uma empresa que aparecera tão de repente, o controle e a estrutura eram surpreendentes, quase inacreditáveis. Roberto, que sempre esteve envolvido nos grandes negócios do setor, sabia que uma empresa assim não surgia do nada,
e ainda mais com tanto poder e recursos à disposição. Ele se perguntava como nunca tinha ouvido falar daquela construtora antes. Era impossível que uma empresa daquele porte tivesse passado despercebida por ele. Roberto conhecia todos os grandes nomes do ramo, especialmente aqueles que podiam mexer com os contratos milionários que costumavam passar pelas suas mãos. Mas essa era um mistério completo. Enquanto misturava o cimento e observava os outros trabalhadores, a sensação de inquietação só crescia. Quem está por trás disso? Ele se perguntava. O dono da empresa nunca aparecia, nunca era mencionado pelos encarregados. Havia apenas ordens claras e precisas, como se todos ali soubessem de algo que ele ainda não sabia. Era quase como se aquela construtora fosse intocável, imune a falhas. Roberto sentia que havia mais naquela história do que se via na superfície, e isso o perturbava profundamente. Nos poucos intervalos que tinha para descansar, ele começou a ouvir rumores. Pequenos sussurros de outros trabalhadores, pessoas que mencionavam, quase sem querer, que o verdadeiro dono da empresa era alguém de fora, um homem poderoso que preferia se manter nas sombras. Ninguém sabia exatamente quem ele era, mas todos sabiam que o dinheiro vinha de uma fonte quase inesgotável. De onde veio todo esse poder? Pensava Roberto, cada vez mais intrigado. Havia algo de diferente, algo fora do comum naquela construtora. Ele sentia isso no ar, como se estivesse à beira de uma grande revelação. Eu vou descobrir quem é o dono, disse a si mesmo em um momento de decisão. Mas enquanto o pensamento crescia dentro dele, sua mente foi abruptamente interrompida. O telefone no bolso vibrou. Roberto limpou as mãos sujas de cimento e pegou o celular, sentindo o coração acelerar sem motivo aparente. Ao ver o nome do hospital na tela, ele congelou. Sua boca ficou seca instantaneamente. Algo estava errado. Sabia disso. Sua respiração ficou pesada, e suas mãos trêmulas quase deixaram o telefone cair antes de atender. Senhor Roberto? A voz do outro lado era firme, mas distante, como se carregasse o peso de uma notícia terrível. O senhor pode vir ao hospital imediatamente? O tempo pareceu parar. Roberto ficou em silêncio por um segundo, tentando absorver as palavras. Ele não queria perguntar. Não queria ouvir a resposta que sabia que viria. Sobre o Gabriel? Sua voz quase falhou, e o silêncio do outro lado do telefone durou tempo demais. Sim. A situação dele piorou. Essas palavras o atingiram como uma pedra no peito. Roberto ficou paralisado. Todo o mistério sobre a empresa, o dono, o poder que ele queria descobrir, tudo desapareceu da sua mente. A única coisa que existia naquele momento era a realidade esmagadora de que seu filho estava piorando. A visão começou a embaçar, e ele sentiu as pernas fraquejarem. O celular quase escorregou de suas mãos. O senhor precisa vir o quanto antes, insistiu a voz do outro lado. Mas Roberto mal conseguia respirar. Ele desligou o telefone sem dizer nada e ficou ali, parado por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Ele largou as ferramentas, ainda em choque. O barulho das máquinas ao seu redor parecia distante, como se viesse de outro mundo. O pânico começou a subir por seu corpo como uma onda, até que, de repente, ele estava correndo. Correndo sem pensar, sem saber direito para onde, só sabendo que precisava chegar ao hospital. O mundo ao seu redor desapareceu. Não havia mais perguntas sobre a empresa, sobre o dono, sobre nada. Só havia Gabriel. Seu filho estava à beira da morte, e ele não sabia se conseguiria chegar a tempo. Atravessando as ruas apressadamente, Roberto repetia para si mesmo: Eu não posso perder ele. Não agora, por favor, não agora. O nó em sua garganta crescia, apertando cada vez mais. As imagens de Gabriel sorrindo, correndo pela casa, brincando com seus brinquedos favoritos, tudo se misturava na sua cabeça. Cada lembrança era uma faca cravada no peito. Ele não conseguia suportar a ideia de perder o filho. Chegando ao hospital, Roberto mal conseguia respirar. As luzes brilhantes do local, o cheiro estéril de desinfetante e o barulho dos passos apressados dos enfermeiros o envolviam.
O hospital, que já havia se tornado uma segunda casa, agora parecia uma prisão. Ele correu pelos corredores frios, desesperado para chegar ao quarto de Gabriel. Quando finalmente entrou no quarto, o que viu foi ainda pior do que imaginava. Gabriel estava pálido, com mais tubos e fios do que antes, e seu pequeno corpo parecia frágil sob o peso de todas aquelas máquinas. O som constante e monótono do monitor cardíaco fazia o coração de Roberto acelerar ainda mais. O médico estava ali, mas ele mal ouviu o que o homem dizia. A única coisa que ele conseguia ver era Gabriel, e a única coisa que ele conseguia sentir era o desespero. "Eu estou aqui, filho", sussurrou pegando a mão fria de Gabriel. "Por favor, não me deixa. Eu preciso de você. Eu preciso que você volte." As lágrimas corriam pelo rosto de Roberto sem que ele percebesse. "Eu falhei com você, mas eu prometo que vou consertar tudo. Eu prometo." O mundo de Roberto estava desmoronando. Todas as suas certezas, toda a sua arrogância e orgulho estavam se quebrando diante dos seus olhos. Ele estava impotente, sozinho, e o que antes era apenas uma sensação de culpa agora era uma dor insuportável. Gabriel era tudo o que ele tinha, e naquele momento ele soube que, se o perdesse, ele não teria mais nada. Naquele momento, o médico se aproximou de Roberto com o rosto sério e a voz baixa, como quem carrega más notícias. "Senhor Roberto, o estado do seu filho está piorando rapidamente. A única chance que temos agora é uma cirurgia de emergência. Mas é um procedimento muito delicado e o custo é alto." Roberto mal conseguia processar as palavras. "Alto", o médico repetiu, como se aquele simples detalhe pudesse mudar tudo. Quando o número foi finalmente dito, o mundo de Roberto desabou. Era uma quantia absurda, completamente fora do seu alcance. Ele não tinha mais nada. Os bens estavam congelados, o dinheiro havia acabado. E agora, quando seu filho mais precisava dele, ele não podia fazer nada. O desespero tomou conta de seu corpo, e tudo o que ele conseguia sentir era a impotência esmagadora de não ter como salvar seu próprio filho. "Eu não tenho esse dinheiro e meus créditos acabaram", ele disse desesperado. "O que podemos fazer, doutor?" O médico olhou para ele, com um semblante sério, preocupado. Ele sabia que não havia outro jeito. "Infelizmente, Roberto, ou realizamos a cirurgia, ou ele não terá nenhuma chance." O corredor frio e iluminado do hospital parecia sufocar Roberto. O som das máquinas, os passos apressados dos enfermeiros, tudo se misturava em um zumbido constante que ecoava em sua mente. O peso do que o médico acabara de dizer ainda o esmagava. Gabriel precisava de uma cirurgia urgente, mas o custo era algo que ele não poderia pagar, não com a vida que levava agora. Não havia mais nada. Ele estava sozinho. Sem dinheiro, sem recursos, sem saída. Sentindo-se completamente devastado, Roberto se dirigiu ao banheiro. Seus passos eram lentos, pesados, como se cada movimento fosse um esforço além de suas forças. Ao entrar no banheiro, trancou a porta e se apoiou na pia, olhando para o reflexo no espelho. Aquele não era o homem que ele conhecia. Seu rosto estava pálido, cansado, envelhecido pelas escolhas erradas e pela culpa que o consumia. Ele fechou os olhos, sentindo as lágrimas subirem. De repente, seus joelhos cederam, e ele caiu ao chão, ajoelhado. As lágrimas vieram sem controle, desabando como uma tempestade. O desespero tomou conta de cada parte do seu ser, e ele soluçava como uma criança. "Eu não posso perder ele. Eu não posso." Cada palavra saía entrecortada, como se o ar lhe faltasse. "Eu falhei. Falhei com meu filho. Falhei comigo mesmo." Ele afundou o rosto nas mãos, completamente perdido, sem saber como consertar o caos em que sua vida se tornara. O chão frio do banheiro contrastava com o calor de suas lágrimas que escorriam sem parar. Ele não conseguia mais pensar em nada além da dor de perder Gabriel. "Por favor, Deus, me ajuda. Me ajuda a salvar meu filho." Ele implorou, mas sua voz parecia sumir, perdida naquele banheiro vazio. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, o mundo encolhendo, como se não houvesse mais saída. Roberto se sentia como um homem afundando no mar, sem ninguém para estender a mão.
Depois de alguns minutos, quando as lágrimas finalmente começaram a secar, Roberto respirou fundo e se levantou com dificuldade. Ele olhou para o espelho mais uma vez, tentando reunir forças. Eu preciso ser forte. Por ele, sussurrou, enxugando o rosto com a manga da camisa. Mesmo que seu corpo estivesse destruído por dentro, ele sabia que não podia fraquejar. Gabriel dependia dele. Roberto saiu do banheiro ainda com os olhos vermelhos e inchados, sentindo-se mais vazio do que nunca. O corredor parecia interminável, cada passo mais arrastado que o anterior. Ele não sabia mais o que fazer, nem para onde ir. Quando estava prestes a perder completamente a esperança, algo aconteceu. Ao virar a esquina, ele parou abruptamente. Seu corpo congelou e seu coração quase parou. Ali, parado no meio do corredor, estava Jorge. Mas não era o Jorge que Roberto conhecia. Não era o homem sujo, maltrapilho e simples que ele humilhara no canteiro de obras. Jorge estava impecavelmente arrumado, vestindo um terno caro, limpo e perfeitamente ajustado. O brilho do tecido reluzia sob as luzes do hospital e seu semblante era sério, com um toque de algo que Roberto não conseguia decifrar de imediato. Era um olhar que carregava não apenas seriedade, mas um rancor silencioso. Roberto parou, seu corpo paralisado pelo choque. Ele piscou, tentando processar o que estava vendo. Jorge, o que você está fazendo aqui? A voz de Roberto mal saiu, embargada pelo choque e pela confusão. O homem à sua frente parecia uma versão completamente diferente daquele pedreiro que ele desprezou. Jorge deu um passo à frente, seu olhar ainda fixo em Roberto, mas não disse nada de imediato. O silêncio entre os dois parecia carregar uma tensão impossível de ignorar. Roberto sentiu o peso daquele olhar, como se as palavras não ditas fossem piores do que qualquer coisa que Jorge pudesse dizer. Finalmente Jorge falou, com a voz grave e firme, mas ainda com dificuldade de falar. Eu fiquei sabendo o que aconteceu com seu filho. Suas palavras eram calmas, e apesar de erradas, carregavam uma frieza que Roberto nunca havia sentido antes. O ar ao redor parecia mais denso. Jorge fez uma pausa, observando cada reação de Roberto, cada detalhe de sua expressão. Como você... Roberto gaguejou, ainda processando o que estava acontecendo. Nada fazia sentido. A presença de Jorge ali, bem arrumado, parecia surreal. O coração de Roberto batia acelerado. Ele sentia que algo grande estava para ser revelado, algo que ele não estava preparado para ouvir. Jorge deu um passo à frente sem desviar o olhar. Eu sou dono da empresa onde você trabalha agora. Aquelas palavras enroladas foram como um golpe. Roberto sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Sim, Roberto. A construtora, os recursos, tudo é meu. O choque tomou conta de Roberto. Ele abriu a boca, mas nada saiu. O mundo girava ao seu redor, enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Jorge, o homem que ele havia humilhado, que ele tratou como um lixo, era o dono da empresa em que agora trabalhava. Era ele quem estava por trás de tudo. A revelação foi como uma facada no coração, deixando Roberto completamente atordoado. Você é o dono? Roberto perguntou, sua voz quase inaudível. O peso da vergonha começou a se acumular em seus ombros. A verdade, nua e crua, estava diante dele, e tudo o que ele conseguia sentir era um misto de choque e arrependimento. Jorge assentiu lentamente, seus olhos nunca deixando os de Roberto. Eu me disfarcei de pedreiro para verificar de perto seu trabalho, pois fiquei sabendo de sua competência e estava procurando um sócio para minha empresa que tosse para o Brasília. Eu tenho problema de fala, mas isso não impediu de crescer na vida. Tenho muitos estudos. Estudei fora e comecei lá no exterior. E agora voltei para o Brasil. Fiquei sabendo do estado do seu filho. Ele precisa de cirurgia, não? Roberto mal conseguia responder. Apenas acenou com a cabeça, sentindo as lágrimas subirem novamente. Eu vou pagar todo o tratamento dele, disse Jorge, com uma firmeza que fez o coração de Roberto disparar. Vou pagar pela cirurgia, todo o tratamento, tudo que precisar. Por um breve momento, Roberto sentiu uma onda de alívio,
mas isso durou apenas alguns segundos. Mas não tô fazendo isso, Palocê, Jorge continuou, sua voz ficando ainda mais fria. Estou fazendo isso pelo Gabriel. Ele é inocente em tudo isso. Você, Roberto. Você merece pagar por tudo que fez. Mas seu filho, ele não merece sofrer por causa dos seus erros. Roberto não sabia o que dizer. Ele estava em choque, envergonhado até o último fio de cabelo. O homem que ele havia desprezado e humilhado estava agora oferecendo salvar a vida de Gabriel. Não havia raiva suficiente para expressar o que Roberto sentia por si mesmo naquele momento. Ele só conseguia olhar para Jorge, sentindo o peso de todas as suas escolhas desabando sobre ele. O ar parecia mais pesado no corredor do hospital, enquanto o silêncio entre Jorge e Roberto só aumentava a tensão. Jorge, agora de terno impecável, permanecia firme, sem desviar o olhar. Roberto, ainda processando tudo o que acabara de acontecer, sentia a vergonha tomar conta dele de forma insuportável. Cada palavra dita por Jorge ecoava em sua mente e ele sabia que não havia como escapar da verdade. Ele tinha humilhado o homem que agora estava ali para salvar seu filho. Roberto tentou falar, mas as palavras não saíam. O peso da vergonha e da culpa o sufocava. Como isso aconteceu? Ele finalmente conseguiu murmurar, mas sua voz parecia pequena, perdida no corredor. Jorge, com a expressão ainda séria, deu um passo à frente. Eu te falei... Eu sei o que aconteceu com o seu filhinho. Ele precisa da surcirurgia, não é? Disse ele, trocando as letras de forma enrolada. A voz era firme, mas as palavras saíam com a mesma simplicidade de antes, o que fazia Roberto sentir-se ainda mais desconcertado. Eu vou pagar tudo. Tudinho que precisa. Roberto ficou em silêncio, sentindo o coração apertar. Ele não sabia como reagir. Era como se todo o controle que um dia ele teve sobre sua vida tivesse desaparecido por completo. Jorge, eu não sei o que dizer. As palavras de gratidão não conseguiam sair, porque ele sabia que nada que dissesse seria suficiente para reparar o que tinha feito. Jorge o interrompeu, sua voz mais cortante do que nunca. Mas eu não estou fazendo isso, Palocê. Ele balançou a cabeça levemente, os olhos fixos em Roberto, como se quisesse garantir que cada palavra fosse entendida claramente. Isso não é Palocê. Você já fez muito mal. Eu estou fazendo isso pelo Gabriel. Ele não culpa de nada. Você tem que viver com suas culpas, Roberto. Essas palavras atingiram Roberto como um soco no estômago. Ele sentiu o rosto queimar de vergonha. Jorge tinha razão. Ele era o único culpado, e agora estava dependendo da ajuda de um homem que ele havia menosprezado e humilhado. Ele não podia evitar as lágrimas que começaram a escorrer por seu rosto novamente. Eu sinto muito, Jorge. De verdade. Eu não sabia quem você era. Eu fui um idiota. Jorge observou Roberto com um semblante impenetrável, mas havia uma dureza em seus olhos. Sabe, Roberto, não importava quem eu era. Você nem me conhecia, e mesmo assim me tratou como lixo. Tudo que viu foi um homem sujo, simples. Mas agora tá vendo a verdade, né? Ele suspirou, balançando a cabeça lentamente. Eu nunca preciso do seu respeito. Eu só queria que você tivesse ouvido. As palavras de Jorge pesavam sobre Roberto como um fardo que ele sabia que teria de carregar pelo resto da vida. Ele queria dizer mais, queria pedir perdão, mas sabia que não havia desculpa que apagasse o que tinha acontecido. Jorge, eu sei que eu errei, eu fui arrogante, mas eu faria qualquer coisa para mudar isso agora. Jorge cruzou os braços, ainda sem tirar os olhos de Roberto. Muito bem. Mas sabe o que é, Roberto? Não tem nada que possa fazer para mudar isso. Eu vou pagar pela vida do seu filhinho, mas não estou fazendo isso para você. Não pense que é perdão, porque não é. Sua voz era firme, mas com uma tristeza contida. Ele parecia ter passado por tantas coisas que as palavras de Roberto já não o atingiam mais da mesma forma. Roberto abaixou a cabeça, sentindo o peso de cada uma daquelas palavras. Ele estava preso em sua própria culpa, e nada do que dissesse ou fizesse iria aliviar isso.
Ele sabia que Jorge estava certo. Não havia perdão a ser concedido ali, apenas uma consequência dolorosa das suas próprias ações. Eu entendo, Jorge. Eu entendo. A voz de Roberto era um sussurro quebrado. Ele levantou o olhar, tentando encontrar alguma forma de redenção no rosto do homem à sua frente. Mas não havia nada além de um muro de firmeza e justiça. Jorge suspirou profundamente, olhando brevemente para o quarto de Gabriel. Ele não tem culpa. O menino é inocente. Você é o culpado, Roberto. Você sabia e me humilhou. Por quê? Só porque eu estava sujo? Porque eu não sabia falar bonito como você? Ele balançou a cabeça de forma triste. Eu podia ter deixado tudo de lado, mas não vou fazer isso com Gabriel. Ele merece chance. As palavras de Jorge ressoaram no coração de Roberto, ecoando como um lembrete cruel de seus erros. Ele sabia que Jorge estava certo, e a dor da verdade pesava como uma âncora no fundo de sua alma. Ele tinha tratado Jorge com desprezo, sem sequer conhecê-lo, julgando-o apenas pela aparência e pela fala. Agora, aquele homem que ele tanto humilhara estava oferecendo a única coisa que poderia salvar a vida de Gabriel. Jorge olhou mais uma vez para Roberto, com um olhar de desdém misturado com uma compaixão silenciosa. Eu vou custear tudo, Roberto. Tudinho. Mas lembra, isso é pelo menino. Não é pelo que me fez. Eu não esqueci. E você também não vai esquecer. Roberto assentiu, a vergonha queimando cada parte de seu ser. Ele sabia que nada do que fizesse poderia consertar aquilo. Ele sabia que, de agora em diante, cada momento seria uma lembrança amarga de suas escolhas erradas. E, acima de tudo, ele sabia que a dívida que ele tinha com Jorge nunca seria paga. Não com palavras, não com dinheiro. Aquela era uma dívida moral, e Roberto teria que viver com ela. O silêncio entre eles permaneceu por um longo momento, pesado e cheio de coisas não ditas. Jorge, de terno impecável, voltou a olhar para o quarto de Gabriel e, sem dizer mais nada, virou-se e começou a caminhar pelo corredor, deixando Roberto sozinho com seus pensamentos e sua vergonha. O hospital parecia mergulhado em um silêncio insuportável. Cada segundo que passava era uma tortura. Roberto estava sentado na sala de espera, os olhos fixos na porta da UTI onde Gabriel estava sendo preparado para a cirurgia. A sensação de impotência era avassaladora. Ele já havia perdido o controle de sua vida, mas agora o destino de seu filho estava nas mãos de outras pessoas. Era como se ele estivesse à beira de um abismo e não havia nada que pudesse fazer para salvar Gabriel. Enquanto olhava para o chão, seu coração batia descontroladamente. O tempo parecia ter parado e a incerteza o consumia. E se ele não sobreviver? O pensamento o atingiu como uma onda de desespero. Ele já havia perdido tanto, mas a ideia de perder Gabriel era simplesmente insuportável. Era uma dor que ele não sabia como suportaria. As palavras do médico ecoavam em sua mente. A cirurgia é delicada. Não podemos garantir nada. Roberto sabia que o procedimento era sua última esperança, mas a incerteza pairava como uma nuvem negra sobre sua cabeça. E se a cirurgia não fosse suficiente? E se ele estivesse sentado ali, esperando por algo que não traria o resultado que ele tanto desejava? O barulho distante dos passos e das vozes abafadas dos médicos só aumentava a tensão. Ele olhava para o relógio na parede, mas o tempo parecia não se mover. Cada minuto era uma eternidade, e a espera o corroía por dentro. Ele se perguntava se algum dia sairia daquele pesadelo. A imagem de Jorge ainda estava fresca em sua mente. A revelação, a vergonha, o peso de suas ações. Mas por enquanto, até mesmo esse fardo parecia pequeno diante do medo que agora dominava Roberto. Ele havia feito tudo errado, sabia disso, mas não estava preparado para perder Gabriel. Não assim. De repente, a porta da sala de cirurgia se abriu e o médico saiu. Roberto se levantou apressado, o coração disparado, tentando ler o semblante do médico. Mas o rosto do homem era neutro, impenetrável. Ele se aproximou de Roberto com um olhar grave, mas não revelou nada de imediato. O silêncio entre eles era ensurdecedor. Como ele está, doutor?
Roberto perguntou, quase sem fôlego, sentindo o nó na garganta crescer. Sua voz estava tremida e as mãos suavam. O médico olhou para ele por um momento que pareceu durar uma eternidade antes de responder. A cirurgia foi complicada, começou o médico, mantendo o tom controlado. Ainda não podemos afirmar nada com certeza. Gabriel está estável por enquanto, mas... Ele fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. As próximas horas serão cruciais. Ele ainda está muito fraco e precisamos monitorar de perto. Não podemos dizer se ele vai sobreviver. As palavras do médico caíram como uma bomba sobre Roberto. Não podemos dizer se ele vai sobreviver. Aquela frase ficou gravada em sua mente, ecoando como um pesadelo que ele não conseguia escapar. Ele tentou processar o que isso significava, mas era como se seu corpo estivesse entorpecido, incapaz de reagir. As lágrimas começaram a escorrer novamente, silenciosas, enquanto ele olhava para o chão. Tudo parecia desmoronar de novo. O médico colocou a mão no ombro de Roberto, oferecendo um consolo vazio. Estamos fazendo tudo o que podemos, Senhor Roberto. Agora só o tempo dirá. Roberto assentiu, mas a dor no peito era insuportável. Ele se sentia esmagado pelo medo e pela incerteza. Gabriel estava entre a vida e a morte, e ele não podia fazer nada além de esperar. A esperança que ele tentava manter viva se misturava com o pavor de que talvez fosse tarde demais. Ele voltou a se sentar na sala de espera, o corpo exausto, a mente consumida por pensamentos sombrios. Olhou para o corredor à sua frente sem saber o que fazer. Não havia respostas, não havia garantias. Tudo o que restava era uma espera interminável, cheia de medo. Ao seu redor, o hospital continuava com seu ritmo impessoal. Enfermeiros e médicos passavam apressados, mas para Roberto o mundo havia parado. Cada movimento ao seu redor era como uma sombra distante sem importância. Sua mente estava presa em Gabriel, e ele sabia que, se algo acontecesse, nunca seria capaz de se perdoar. Os minutos se arrastavam, e a incerteza pesava cada vez mais. Roberto sentia que a culpa e a vergonha que carregava por suas ações com Jorge eram agora apenas uma parte de um fardo muito maior. Ele olhou para o chão tentando afastar o medo, mas ele estava lá, implacável, pressionando seu coração até quase não conseguir respirar. Enquanto esperava, a imagem de Gabriel sorrindo, correndo pela casa, invadiu sua mente novamente. Era como se o tempo tivesse regredido por um instante, trazendo de volta memórias que ele temia nunca mais ver se tornarem realidade. Por favor, me deixe ter mais uma chance, ele sussurrou, sem saber para quem ou para o que estava rezando. E assim, Roberto esperava. A incerteza se misturava com o medo, e ele sabia que nas próximas horas seu mundo poderia mudar para sempre. O futuro de Gabriel, a vida de seu filho, era agora uma incógnita, e Roberto estava à mercê do destino, esperando pelo veredito que ele não sabia se seria capaz de suportar. Os dias seguintes à cirurgia de Gabriel foram uma mistura de incerteza e espera. Cada visita ao hospital era um teste de resistência emocional para Roberto. Ele entrava e saía da sala de espera como um homem à deriva, tentando se agarrar à esperança de que seu filho pudesse sobreviver. Mas a vida lá fora, apesar de tudo, não parava. Mesmo com o peso da culpa e do medo, ele sabia que precisava continuar trabalhando. Não havia outra opção. De volta ao canteiro de obras, o homem que antes via o trabalho como uma humilhação começou a enxergar o mundo de outra forma. Agora, cada martelada, cada saco de cimento que ele carregava era uma espécie de redenção, um caminho para reconstruir a própria alma. O trabalho árduo já não era apenas uma maneira de sobreviver, mas uma lição diária de humildade. Cada dia ali, ao lado de homens simples como Aurélio, lhe mostrava o valor das pequenas coisas, da luta diária por algo maior do que o dinheiro e o poder que ele um dia venerou. Aurélio, sempre com um sorriso no rosto, mesmo enfrentando as dificuldades de ter uma filha doente, se tornou um ponto de reflexão para Roberto. O homem que, apesar de tudo, não se deixava abater. Roberto o observava diariamente e,
Em silêncio, admirava sua força. No dia em que recebeu o seu primeiro pagamento como pedreiro, algo mudou em Roberto. Ele sabia o quanto aquele dinheiro representava para ele, mas também sabia que Aurélio estava lutando uma batalha ainda mais difícil. Sem pensar muito, ele pegou seu salário, guardou no bolso e caminhou até o colega, que estava sentado em uma sombra, descansando após uma manhã dura de trabalho. Aurélio, chamou Roberto com a voz firme, mas suave. O outro homem olhou para ele, limpando o suor da testa. Eu sei o quanto você luta pela sua filha. Sei que você faz o impossível para dar o melhor tratamento para ela. Aurélio sorriu, mas era um sorriso triste. Roberto. A gente faz o que pode, né? Não tem muito mais que eu possa fazer agora, mas vou continuar tentando. Roberto assentiu, olhando para as próprias mãos calejadas antes de pegar o dinheiro do bolso e estendê-lo para Aurélio. Aqui. Pega isso. É o meu primeiro salário, mas eu quero que você use para cuidar dela. Eu sei que não é muito, mas pode ajudar. Aurélio ficou surpreso, os olhos arregalados, sem saber como reagir de imediato. Ele olhou para o dinheiro, depois para Roberto, como se tentasse processar o que estava acontecendo. Você tá sério? Não precisa, Roberto, você tem o Gabriel para cuidar também. Roberto sorriu levemente, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos. Eu sei, Aurélio, mas a sua filha, ela merece uma chance, assim como Gabriel. E eu aprendi que às vezes a gente precisa colocar os outros na frente de nós mesmos. Além disso, uma pessoa está me ajudando com os gastos do tratamento dele. Por favor, eu insisto, pegue. Aurélio hesitou por um momento, mas acabou aceitando o dinheiro com gratidão. Obrigado, Roberto. Isso vai ajudar mais do que você imagina. Eu nunca vou esquecer o que você fez. Roberto apenas assentiu, sentindo pela primeira vez em muito tempo que estava fazendo algo certo. Algo que importava. Ele sabia que não poderia desfazer o passado, mas também sabia que podia começar a fazer as coisas de maneira diferente. Jorge, que observava tudo de longe, viu o que Roberto havia feito. Ele não se aproximou, mas ficou ali, analisando o homem que um dia o humilhara. Jorge ainda não havia esquecido o que Roberto fez, mas algo mudou dentro dele naquele momento. Talvez, só talvez, Roberto estivesse realmente arrependido. Aquela atitude simples, mas significativa, de doar seu salário para ajudar Aurélio, era uma prova de que Roberto estava tentando mudar. E Jorge, pela primeira vez, começou a acreditar que talvez o homem que estava diante dele não fosse mais o mesmo arrogante de antes. Os dias se arrastavam, e a transformação de Roberto se tornava cada vez mais visível. Ele trabalhava de cabeça baixa, sem reclamar, sempre disposto a ajudar os outros. A relação com Aurélio se fortaleceu, e a tensão com Jorge, embora ainda presente, começava a dar lugar a um respeito silencioso. Mas, no fundo, Roberto sabia que o passado ainda o perseguia, e que ele teria que enfrentar as consequências de suas ações. E, inevitavelmente, elas chegaram. No final de um longo dia de trabalho, Roberto estava guardando suas ferramentas quando viu dois homens de terno se aproximando. O ar ao redor parecia se tornar mais pesado e um frio percorreu sua espinha. Ele reconheceu aqueles homens imediatamente. Eram da polícia. O coração de Roberto disparou. Ele sabia o que aquilo significava. Um dos homens se aproximou segurando uma pasta de documentos. Senhor Roberto Almeida? Disse o policial com um tom sério, mas formal. Roberto assentiu, sentindo o pânico crescer em seu peito. Você está sendo indiciado pelos crimes de corrupção e fraude na sua antiga empresa. Temos um mandado de prisão contra você. O chão pareceu desmoronar sob seus pés. Tudo ao seu redor ficou em silêncio. A prisão era algo que ele sabia que viria, mas, mesmo assim, o choque foi devastador. Enquanto os policiais explicavam seus direitos e procedimentos, a mente de Roberto vagava. Ele olhou ao redor, vendo Aurélio ao longe, ainda trabalhando, e o olhar distante de Jorge, que observava a cena com uma expressão inexpressiva. Tudo estava desabando. A prisão era iminente,
e Roberto sabia que sua vida estava prestes a tomar um rumo ainda mais sombrio. A transformação que ele havia iniciado, a redenção que ele tanto desejava, agora estava manchada pela realidade de seus erros do passado. Ele sabia que teria que pagar por tudo o que fez, mas a dor de saber que Gabriel poderia perder o pai para a prisão era insuportável. "Eu não vou resistir", disse Roberto com a voz baixa, entregando-se à dura realidade que o aguardava. Os policiais assentiram e, sem demora, colocaram as algemas em seus pulsos. Enquanto era levado, Roberto olhou uma última vez para Aurélio, para o canteiro de obras, para o lugar onde ele havia tentado reconstruir sua vida. Mas, naquele momento, ele sabia que o preço de seus erros estava apenas começando a ser cobrado. A cela fria e úmida da prisão parecia um reflexo da alma de Roberto Almeida. O ambiente era apertado, sufocante, e o cheiro de mofo impregnava o ar. As paredes de concreto, sem cor e sem vida, tornavam o lugar ainda mais deprimente. Ali, no meio daquele vazio cinza, Roberto se sentia pequeno, esmagado pelas consequências de suas ações. O som das portas de ferro se fechando ao longe e as vozes dos outros prisioneiros eram apenas ruídos distantes. Na sua mente, havia apenas uma coisa: Gabriel. Cada segundo que passava era uma tortura. Ele não conseguia afastar o medo de que seu filho não sobrevivesse. E se ele não resistir? O pensamento repetia-se como uma marreta em sua cabeça, esmagando qualquer resquício de esperança. Ele havia falhado como pai, como empresário, como ser humano. E agora, o medo de perder Gabriel era insuportável. Sentado na beira da cama da cela, Roberto segurava a cabeça entre as mãos, as lágrimas começando a brotar de seus olhos. "Eu falhei. Falhei com ele. Se ele se for, eu nunca vou me perdoar." O medo de não estar lá, de não poder ver Gabriel acordar, estava esmagando seu coração. Ele sabia que, mesmo após sua tentativa de redenção, havia muitas dívidas que ainda precisavam ser pagas. E o maior de todos esses fardos era o medo de não ter tempo. O som de passos ecoou pelo corredor da prisão, tirando Roberto de seus pensamentos. Ele olhou para a porta de barras de ferro, tentando controlar a respiração acelerada. Um guarda parou em frente à cela e, sem dizer uma palavra, abriu a porta. "Você tem visita", disse ele de forma seca, o rosto impassível. Roberto ficou de pé, o coração batendo mais rápido. Visita? Quem poderia ser? Seu corpo inteiro tremia com a incerteza. Ele seguiu o guarda pelo longo corredor, as paredes estreitas parecendo se fechar ao seu redor a cada passo. O som de suas botas contra o concreto ecoava de maneira sinistra, e Roberto sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Quando chegou à sala de visitas, ele parou abruptamente ao ver Camila do outro lado do vidro. O coração de Roberto gelou. Ele não a via há tanto tempo e o simples fato de vê-la ali, sentada, esperando para falar com ele, fez sua mente rodopiar com dúvidas e temores. Camila, que sempre fora forte, agora parecia uma mistura de força e vulnerabilidade. Seu semblante sério mostrava que havia algo importante a ser dito. Com o coração na boca, Roberto sentou-se à frente dela. O telefone que os separava parecia pesar uma tonelada. Quando finalmente pegou o aparelho, a voz dele saiu mais fraca do que ele esperava. "Camila, o que aconteceu? Como está o Gabriel?" O silêncio do outro lado durou alguns segundos a mais do que Roberto podia suportar. O olhar de Camila era indecifrável, como se carregasse uma notícia que poderia mudar tudo. O peito dele apertou e o medo o consumiu. Ela respirou fundo, seus olhos brilhando de emoção contida. "Gabriel, ele está se recuperando, Roberto", disse ela finalmente, sua voz suave, mas firme. "A cirurgia foi um sucesso. Ele está recebendo o tratamento que precisava e vai receber alta em poucos dias." As palavras explodiram como uma bomba de alívio no coração de Roberto. Ele mal conseguia acreditar. Gabriel estava bem? Ele ia sobreviver? Os olhos de Roberto se encheram de lágrimas e ele começou a chorar, sem conseguir conter a emoção. A pressão, a culpa, o medo, tudo parecia se dissolver naquele momento.
Ele... Ele está bem? Repetiu com a voz embargada. Camila assentiu com um sorriso suave se formando nos lábios. Sim, Roberto. Eu vou buscá-lo no hospital amanhã. Ele está melhorando. Nosso filho vai ficar bem. A palavra nosso atingiu Roberto profundamente. Ele sabia que, apesar de tudo o que tinha acontecido, Camila ainda estava lá por Gabriel, ainda que ele não fosse seu filho biológico. Ela ainda era parte de sua vida. As lágrimas desceram pelo rosto de Roberto de maneira incontrolável e ele abaixou a cabeça, soluçando. Eu devo isso a Jorge. Ele salvou o Gabriel. Ele fez o que eu nunca poderia ter feito. Camila observou o homem quebrado à sua frente, vendo o quanto ele havia mudado. O Roberto, que ela conhecera, arrogante e frio, estava completamente despedaçado. Mas havia algo novo nele, algo que não existia antes. Arrependimento genuíno. Roberto respirou fundo tentando se recompor, mas sabia que a vergonha de tudo o que havia feito ainda pesava sobre ele. Tem mais uma coisa, Camila continuou, sua voz mais séria agora. Roberto levantou a cabeça, ainda ofegante pelas lágrimas. O dinheiro que estava bloqueado foi desbloqueado, mas uma parte foi usada para pagar a multa que você deve ao governo. E Roberto, sua empresa não poderá mais abrir as portas. A notícia o atingiu como mais um golpe. Ele sabia que a construtora não tinha mais salvação, mas ouvir aquilo de Camila tornava tudo mais real. A empresa que ele construiu com suas próprias mãos, o símbolo de sua antiga vida de poder, estava oficialmente acabada. No entanto, algo mudou dentro dele. Onde antes teria sentido desespero e frustração, agora havia uma calma estranha, uma aceitação. Ele sabia que essa era a consequência de seus atos. Ele sabia que não poderia reconstruir a empresa, mas também sabia que poderia fazer algo diferente dessa vez. Camila, disse ele com a voz rouca, ainda recuperando o fôlego. Eu quero que você fique com todo o dinheiro que sobrou. O olhar de surpresa dela foi imediato, mas ele continuou sem hesitar. Eu sei exatamente o que fazer com isso. Eu quero que você me ajude. Quero que esse dinheiro seja usado para ajudar pessoas como o Aurélio. Pessoas que lutam todos os dias. Pessoas que precisam de ajuda de verdade. Eu já perdi muito, mas ainda posso fazer algo de bom. Camila ficou em choque, a boca ligeiramente aberta enquanto processava o que ele acabara de dizer. Ela conhecia Roberto como ninguém e jamais imaginou ouvir essas palavras dele. Você quer usar o dinheiro para ajudar os outros? Roberto assentiu lentamente, seus olhos fixos nos dela. Simulation. Eu preciso fazer alguma coisa certa, pela primeira vez em muito tempo. O silêncio entre eles era denso, mas cheio de significado. Camila olhou para Roberto com novos olhos. Ela sabia que ele havia mudado, mas não esperava por isso. Ela respirou fundo, assentindo lentamente, ainda surpresa, mas decidida. Eu vou ajudar você, Roberto. Com certeza. Lágrimas novamente brotaram nos olhos de Roberto, mas desta vez eram de alívio, de redenção. Ele sabia que ainda tinha muito a pagar, mas aquela decisão era o começo de algo novo. Ele podia finalmente sentir que estava no caminho certo. Do lado de fora da prisão, Jorge soube da decisão de Roberto. Ele ficou em silêncio, processando o que tinha ouvido. Apesar de ainda carregar o rancor e a mágoa, algo dentro de Jorge começou a mudar. Ele não sabia o que fazer com essa nova informação, mas pela primeira vez, ele começou a pensar que, talvez, o Roberto que ele conhecia tivesse realmente desaparecido. Os dias na prisão continuavam, e apesar de estar atrás das grades, Roberto Almeida sentia algo diferente em seu peito. O medo que um dia o consumira estava lentamente dando lugar a uma nova sensação. Arrependimento verdadeiro, misturado com a vontade de ser um homem melhor. Mesmo com tudo que havia perdido, a recuperação de Gabriel era uma bênção que ele jamais poderia pagar. E havia apenas uma pessoa a quem ele devia isso, Jorge. Sentado em sua cela, Roberto revivia cada momento que o levou até ali. A arrogância, o desprezo que ele sentiu por Jorge. Tudo agora parecia tão pequeno,
tão insignificante. Jorge tinha feito o impossível. Ele salvou a vida de Gabriel quando Roberto mais precisou e menos merecia. E ainda assim eles não haviam falado desde aquele dia no hospital. Roberto sabia que precisava consertar isso. Sabia que devia muito mais do que palavras a Jorge. Ele devia sua redenção. Quando o guarda apareceu na porta de sua cela e disse que ele tinha uma nova visita, o coração de Roberto bateu mais rápido. Ele sabia quem era. As mãos suaram e o nervosismo cresceu à medida que ele caminhava até a sala de visitas. Ao entrar, viu Jorge do outro lado do vidro, com a mesma expressão séria que ele carregava desde o hospital. Roberto pegou o telefone com as mãos trêmulas, o peso das emoções o inundando. Jorge esperou pacientemente, observando cada movimento de Roberto. O silêncio entre eles era quase palpável, cheio de coisas não ditas, de momentos por resolver. Roberto respirou fundo, tentando encontrar as palavras, mas quando finalmente falou, sua voz falhou. Jorge. A palavra saiu fraca, mas cheia de arrependimento. Eu não sei por onde começar. Ele baixou os olhos, a vergonha de tudo o que fizera esmagando seu peito. Eu só quero pedir perdão. As lágrimas começaram a subir, e Roberto lutou para continuar. Eu fui um monstro com você. Eu te humilhei. Te tratei como se fosse nada. E você salvou a vida do meu filho. As palavras saíam como um desabafo, carregadas de emoção, mas também de dor. Eu não sei se algum dia vou poder pagar pelo que fiz, mas eu sei que preciso tentar. Eu sei que não mereço seu perdão, mas... Roberto não conseguiu mais segurar as lágrimas. Ele abaixou a cabeça, os ombros tremendo com o peso de sua própria culpa. Por favor, me perdoa, Jorge. Eu sinto muito por tudo. Por tudo. O silêncio entre eles voltou, mas dessa vez era denso, como se o mundo parasse por um instante. Roberto, com o telefone ainda na mão, chorava silenciosamente, esperando uma resposta que não sabia se viria. O medo de ser rejeitado, de nunca ser perdoado, corroía seu peito. Jorge, do outro lado do vidro, observava cada movimento de Roberto. Seus olhos, antes duros e frios, agora carregavam algo diferente. Ele sabia que Roberto havia mudado. Sabia que o homem diante dele não era mais o arrogante que um dia o humilhou. Havia algo verdadeiro naquele pedido de desculpas, algo que tocava profundamente. Jorge calmamente respirou fundo antes de falar. Sabe, Roberto, eu esperei muito tempo por isso. Ele disse trocando as letras, como de costume, mas seu tom era sério e pesado. Você me machucou de forma que não dá pra esquecer fácil. Ele pausou, olhando diretamente nos olhos de Roberto. Mas eu sei que você mudou. Roberto, ainda chorando, levantou os olhos, cheio de emoção e esperança. Ele não sabia o que esperar, mas as palavras de Jorge, mesmo duras, eram como uma porta que começava a se abrir. Jorge continuou, sem tirar os olhos de Roberto. Eu vejo que você está arrependido de verdade. Eu vejo que você está tentando ser homem melhor. Ele fez uma pausa, suspirando profundamente. E eu aceito suas desculpas. Aquelas palavras foram como um alívio imenso para Roberto. Ele fechou os olhos, sentindo as lágrimas descerem novamente, mas desta vez de alívio e gratidão. Obrigado. Jorge, obrigado. Ele repetia sem conseguir parar. A emoção o envolvia como uma onda, e o peso do perdão de Jorge era maior do que ele podia descrever. Mas então, o silêncio voltou. Jorge observava Roberto com um olhar pensativo, como se estivesse avaliando algo. E por um momento, Roberto sentiu que ainda havia algo não resolvido. Jorge havia aceitado suas desculpas, mas parecia que havia mais em seus pensamentos, algo que ele ainda não estava pronto para compartilhar. Mas não pense que tudo acabou, Roberto, Jorge disse com um tom enigmático. Eu aceito suas desculpas, mas ainda tem muita coisa para você aprender. A vida não acabou aqui. Seu olhar era sério, mas não mais de julgamento. Era como se Jorge estivesse refletindo sobre algo maior. Roberto olhou para ele confuso. O que você quer dizer com isso, Jorge?
Jorge balançou a cabeça lentamente, como se estivesse guardando um segredo que ainda não podia revelar. Tem mais coisa vindo aí, Roberto. Mas isso é pra depois. Por enquanto fica em paz. Cuida do seu filhinho. Eu vou cuidar do resto. Roberto ficou em silêncio, o coração batendo rápido. Ele queria perguntar mais, queria entender o que Jorge estava planejando, mas o olhar no rosto de Jorge deixava claro que aquele não era o momento para perguntas. Havia algo em andamento, algo que poderia mudar sua vida, mas ele não sabia o que era. Jorge, por fim, se levantou. Ele olhou uma última vez para Roberto, e apesar de tudo o que já havia acontecido entre eles, o olhar que Jorge lançou foi de compreensão, de aceitação. Você mudou, Roberto. Vejo isso. Mas ainda tem mulito para você provar. Sem mais explicações, Jorge saiu da sala, deixando Roberto ali, imerso em um misto de emoções. Ele havia recebido o perdão que tanto desejava, mas havia algo mais no horizonte. Algo que Jorge estava planejando, algo que ele não sabia se estava pronto para enfrentar. Enquanto Roberto voltava para sua cela, o coração ainda acelerado pelo encontro, ele sabia que sua vida estava mudando de novo. Ele havia recebido o perdão de Jorge, mas o que viria depois? Ele não sabia. Tudo o que sabia era que pela primeira vez em muito tempo ele podia respirar com mais leveza. Ele sabia que o caminho à frente ainda era longo, mas agora ele estava preparado para enfrentá-lo. Anos haviam se passado desde o dia em que Roberto Almeida entrou pela primeira vez na prisão. Durante esse tempo, ele enfrentou as consequências de seus erros, viveu os dias em solidão e refletiu sobre todas as escolhas erradas que o levaram até ali. Mas, apesar da dor, algo dentro dele começou a se fortalecer. Ele havia se tornado um homem diferente, um homem que agora entendia o valor da humildade, do respeito e da empatia. A notícia de sua libertação chegou em uma manhã fria. Ao ouvir as palavras do guarda, Roberto sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Está na hora, disse o guarda, abrindo a porta da cela. Roberto respirou fundo, como se estivesse inalando pela primeira vez o ar de uma nova vida. Enquanto caminhava em direção à saída, com poucos pertences nas mãos, o peso dos anos de prisão parecia se dissipar a cada passo. Ele sabia que não era o mesmo homem que entrou ali. A prisão não o quebrou. Ela o transformou. A porta de ferro se abriu com um ranger e, pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu a luz do sol em seu rosto. Do lado de fora, Camila estava esperando por ele. Quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Roberto viu a emoção no rosto dela, os olhos marejados, o sorriso tímido que tentava segurar as lágrimas. Ele sabia que havia causado muita dor, mas ainda assim, ela estava ali, esperando por ele. Camila deu um passo à frente e Roberto, sem hesitar, correu para abraçá-la. As lágrimas que ele segurou por tanto tempo finalmente vieram. Eu não sei como agradecer por você ter ficado, Roberto disse, a voz embargada pelo choro. Eu não mereço isso, mas obrigado por não desistir de mim. Camila sorriu com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia que você mudaria, Roberto. Eu sabia que lá no fundo, você ainda era capaz de ser o homem que eu amei um dia. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, o calor de suas emoções misturado com a fria brisa daquele dia. Quando finalmente se afastaram, Roberto olhou para o lado e viu Gabriel correndo em direção a ele, com um sorriso no rosto. O menino havia crescido, mas os olhos brilhantes e a energia contagiante ainda estavam lá. Roberto se abaixou e Gabriel saltou em seus braços, o peso do abraço quase o derrubando. Papai! Gabriel gritou, apertando-o com força. Eu senti tanto a sua falta. Roberto não conseguia parar de sorrir, as lágrimas escorrendo novamente. Eu também, filho. Eu também. E agora estou de volta. Eu prometo que vou fazer tudo diferente. Aquela cena com Camila ao seu lado e Gabriel em seus braços era o que ele havia sonhado durante todos os anos na prisão. Ele finalmente estava de volta à sua família, mas sabia que essa nova vida não seria apenas sobre eles. Ele havia prometido a si mesmo que ajudaria os outros, que se dedicaria a fazer algo significativo, e agora era hora de cumprir essa promessa. Os dias que se seguiram foram cheios de readaptação e descobertas.
Roberto voltava a se conectar com a vida fora das grades, enquanto fortalecia os laços com sua família. No entanto, havia uma parte do futuro que ele ainda não conseguia prever. Jorge. Desde que havia deixado a prisão, Roberto não tivera mais contato direto com Jorge. Sabia que ele ainda estava por perto, acompanhando sua jornada de longe, mas o que mais o intrigava era o que Jorge havia insinuado anos atrás, que algo estava sendo planejado. E então, o dia finalmente chegou. Um mês após sua saída da prisão, Roberto recebeu uma ligação de Jorge. A voz dele, do outro lado da linha, soava firme, mas calma. Roberto, chegou a hora da nossa conversa. Encontre comigo amanhã no meu escritório. Aquela noite, Roberto mal conseguiu dormir. O que Jorge planejava? A manhã seguinte trouxe mais respostas do que ele jamais poderia ter imaginado. Quando chegou ao escritório de Jorge, um lugar moderno e imponente, Roberto foi recebido com uma surpresa. Jorge estava sentado à sua mesa, mas desta vez o semblante sério carregava algo a mais. Um olhar de respeito, de reconhecimento. Jorge sorriu levemente quando Roberto entrou e, sem rodeios, foi direto ao ponto. Eu estive observando você, Roberto, vi o homem que você se tornou. Não é o mesmo de antes. E foi isso que me fez tomar a decisão. Roberto sentiu um frio na barriga, sem saber o que esperar. Eu quero te oferecer uma oportunidade, Roberto. Jorge continuou, sua voz grave, mas agora com um tom mais suave. Quero que você seja meu sócio. Roberto piscou, atordoado. Esse sócio? Ele mal conseguia acreditar no que ouvia. Jorge assentiu, inclinando-se para a frente. Simulation. Você mudou. E além disso, você sempre foi um homem competente no que faz. Mas agora, você tem algo que não tinha antes: humildade e um verdadeiro desejo de fazer o bem. O coração de Roberto acelerou e as lágrimas vieram novamente. Ele não sabia o que dizer. Tudo o que havia sonhado parecia pequeno perto da generosidade de Jorge. Ele sabia que aquela oferta era mais do que uma oportunidade profissional. Era uma segunda chance de vida. Eu nem sei como agradecer, Jorge. Roberto mal conseguia falar, o nó em sua garganta apertando ainda mais. Você salvou meu filho. Você me deu uma nova chance. E agora isso? Jorge apenas sorriu. Você não precisa agradecer, Roberto. Só precisa continuar fazendo o que está fazendo. E agora, vamos fazer isso junto. Roberto assentiu, emocionado, sentindo que sua vida finalmente havia encontrado um novo propósito. Ele saiu do escritório com o coração leve, cheio de esperança, mas sabia que esse era apenas o começo de uma nova jornada. De volta ao lado de Camila e Gabriel, ele refletiu sobre tudo o que havia acontecido. Eu perdi tudo um dia, pensou Roberto. Mas no processo, encontrei algo muito maior. Encontrei o valor da verdadeira humildade, do perdão e da compaixão. Agora, como sócio de Jorge e com sua família ao seu lado, Roberto sabia o que precisava fazer. Ele usaria seus recursos e sua experiência para ajudar pessoas como Aurélio, pessoas que lutavam todos os dias sem serem vistas. Ele queria fazer a diferença e finalmente sentia-se preparado para isso. O dinheiro nunca foi o problema, pensou ele. O problema era o que eu fazia com ele. Agora, tudo será diferente. Roberto sorriu, abraçando Camila e Gabriel com força, sentindo-se mais completo do que nunca. Ele havia aprendido com seus erros e estava determinado a ser o homem que sua família e as pessoas ao seu redor precisavam que ele fosse. Um homem novo. Um homem que ajuda, que ama e que faz a diferença.